De volta com o nosso Manhã no Ar, exatamente 8 horas e 3 minutos, horário de Manaus, segunda-feira movimentada, com muita informação por aqui. E a gente fala agora sobre o acesso à água potável, algo tão simples, mas que falta para grande parte da população. Isso. Olha, gente, comunidades indígenas de Manaus, por exemplo, conhecem a dificuldade e os impactos da falta desse bem tão precioso. Mas essa realidade, felizmente, vem mudando na capital amazonense. Para mim é muito triste saber que hoje, com esse clima, né, que está desenvolvendo sobre a questão que o rio seca e os parentes adoecem devido a não ter onde tirar sua água, né, ter o seu alimento, fica dificultoso para eles. Para mim é doloroso que estou aqui vendo que eles estão sofrendo lá, na questão da água, né? Porque eles vão ter que usar aquela água que hoje já tem, o garimpo tá lá, né? E desce aquela coisa e o pessoal fica doente, né? O mercúrio na água e não tem como eles tirarem. Esse é o relato da cacica Lutana, indígena da etnia Cocama, que há mais de 30 anos se mudou para Manaus. A vida é difícil na comunidade Punã, entre os municípios de Uarini e Alvarães, no Médio Solimões, obrigou a família a buscar melhores condições de vida. E mesmo tanto tempo depois, os parentes ainda sofrem, a exemplo da crise climática, que além de atingir a capital, continua impactando o interior. Eu fico pensando que o governo não olha para essa parte de criar um projeto de poços artesianos para eles tomarem. E sim manda aqui de Manaus, o governo do estado manda aquelas águas em pacote que acaba. Eles tinham que pensar em um projeto sustentável para eles. Hoje a cacica mora no Parque das Tribos, na zona oeste de Manaus, considerada a maior comunidade indígena em área urbana do Brasil. No local vivem mais de 5.000 pessoas, divididas entre 55 etnias. Em razão do crescimento populacional, os moradores passaram a conviver com muitos obstáculos, como a falta de água potável. Mas isso mudou em 2021, quando a concessionária Águas de Manaus inaugurou o sistema de água tratada no local. Nós avançamos na diminuição da intermitência, né? Que é a falta d'água. Regiões que às vezes só cai água à noite ou só um período do dia, hoje já está universalizado. Avançamos muito nas áreas vulneráveis, nos becos, rip-rap, palafitas. Só nessas regiões nós executamos mais de 200 quilômetros, mais de 60.000 famílias foram contempladas. Ou seja, houve um avanço significativo, a gente chegando, aproximando da universalização do acesso à água potável em Manaus. Então a gente hoje já se acostumamos com a água, né? É uma água de qualidade, né, para a nossa comunidade. Então assim, melhorou muito, bastante. Para muita gente que pegava o seu aturar, quer dizer, paneiro, botava a sua roupa para ir lavar, né, dentro da água da reserva, que hoje não é uma reserva mais intactada, mas que continua sendo uma reserva, né? Então assim, melhorou bastante mesmo para a gente. Dados da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto apontam que cerca de 35 milhões de pessoas ainda não recebem água tratada no país. Um grave problema responsável por causar a propagação de doenças que poderiam ser melhor controladas em regiões com saneamento básico de qualidade. Essa bióloga e pesquisadora da Fiocruz trabalha com análises laboratoriais sobre a qualidade da água no Amazonas, um desafio diário para compreender o impacto que a falta do serviço adequado pode causar na saúde humana. Quando a pessoa toma aquela água não tem ideia do que está ali, de quais as bactérias que tem ali, que para provocar inúmeras doenças de veiculação hídrica. Após a coleta em campo, amostras da água são levadas para o núcleo de bacteriologia na sede da Fiocruz em Manaus, ou em laboratórios nas próprias cidades. Com o resultado em mãos, Salete entra em cena para alertar as autoridades sobre os riscos de contaminação.
É bem trabalhoso, mas é gratificante pelo resultado que a gente leva para a população. Então a gente vai até o local onde a gente aponta que lá está tendo um surto de diarreia, por exemplo, um problema que poderia ser fácil resolvido e pela proporção e pelo tipo de contaminação rapidamente pode levar a óbito, principalmente nesses locais que é distante de hospital, que são várias horas de barco até o município mais próximo onde eles podem ser atendidos. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas mostram que com a oferta de água tratada a um número maior de pessoas, de 2019 a 2023, houve em Manaus uma redução de 76% dos casos de hepatite A e a diminuição de 31% na incidência de diarreia no primeiro trimestre de 2024. Os avanços podem ter uma explicação. Segundo o levantamento do Ranking do Saneamento 2024, Manaus foi a capital do Norte que mais recebeu investimento nesse setor nos últimos 5 anos e meio. Mais de R$1 bilhão foram investidos. Nós vamos estar investindo em mais setorização, redução de perdas e, com certeza, dar mais confiabilidade ao sistema, que às vezes a gente depende muito de energia e que acaba sofrendo algumas intermitências por não ter uma energia boa, principalmente nos bairros mais periféricos. A história da Cacica Lutana se reflete a de muitas outras comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia que lutam por acesso à água potável. Por isso se torna tão importante a preservação dos recursos hídricos para garantir a vida e o desenvolvimento dessas populações. Uma missão que deve ser de todos nós. E por falar em boas práticas, esses aqui são como guardiões dos recursos naturais da Amazônia. Eles são acadêmicos dos cursos de Química e de Engenharia Química da UFAM e participam do LAQUA, o Laboratório de Análises de Água e Qualidade Ambiental. O projeto foi idealizado em 2012 pela professora Tereza. A gente analisa concentrações de poluentes no ambiente aquático, a qualidade da água potável. Então, a gente tem diferentes trabalhos de pesquisa relacionados à análise de mercúrio, a substâncias orgânicas, poluentes orgânicos no ambiente. Depois de aproximadamente 15 minutos de caminhada, a gente chega aqui neste trecho onde a gente encontra uma nascente preservada que integra a bacia do Igarapé do 40 em Manaus. E esse trabalho, a partir de agora, ele é tão minucioso que os pesquisadores têm que tomar bastante cuidado para não entrar na água, o que pode influenciar no resultado das análises. Lucas está no penúltimo período do bacharelado em Química e durante a graduação já viajou para muitos lugares pelo projeto, experiência que considera enriquecedora nesse início de carreira. A identificação da preservação é o nosso maior objetivo, né? Verificar se está tudo dentro dos conformes, se não há despejo legal ou irregular por parte das empresas, até por parte da própria população, e conseguir manejar de maneira segura esse tipo de situação. Uma das inovações criadas no LAQUA é esse filtro de carvão ativado do caroço do açaí. Através do financiamento da FAPEAM, foi possível produzir algumas unidades e presentear comunidades ribeirinhas. No entanto, é preciso fazer mais. É uma ação de extensão, né? Eu chamo de tecnologia social, que é usar um resíduo de um fruto da Amazônia, um resíduo que seria, né, então dispensado, que é o caroço do açaí, e aplicar de uma forma sustentável, prática, de baixo custo para essas pessoas usarem para limpar a água que bebe do rio, né? Porque em torno de 60% a 70% da população que vive nas margens dos rios consomem água diretamente do rio. E esse é o maior desafio de todos: preservar um bem tão precioso enquanto ele ainda existe. É muito importante a gente lembrar que a água é um bem finito, né? Não é porque aqui na Amazônia nós temos abundância em torno da cidade que a gente pode esbanjar, que isso tem custo. Na tarifa que tudo é medido, e essa água que às vezes alguns esbanjam faltam para outros. Então é importante a gente sempre estar lembrando do uso consciente da água, de usar adequadamente, de não esbanjar, de consertar seus vazamentos internos, de utilizar o tempo de banho, que as crianças às vezes vão brincar no chuveiro,
o tempo de escovar os dentes com a torneira aberta. Então, é uma série de práticas e hábitos que a gente pode estar implementando e, com isso, reduzindo esse consumo e, com certeza, adequando a nossa produção de água à capacidade da população e estar atendendo bem todos os que moram aqui em Manaus. Um estudo realizado sobre perdas de água 2024 pelo Instituto Trata Brasil mostra que 37,8% de toda a água distribuída no país é perdida antes de chegar aos lares brasileiros, quantidade que seria o suficiente para abastecer 54 milhões de brasileiros por um ano. A região norte tem o maior índice de desperdício, quase 47%. Que é doloroso você ver o desperdício de água, e enquanto a gente vê muita gente que não tem essa água que nós temos. E agora são 8h14, vamos para um breve intervalo.